Mas antes de começar essa história épica de superação militar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de guerra e coragem. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos que inspiram. Na base militar do interior, todos os recrutas conheciam Ricardo, o soldado mais franzino do pelotão. Enquanto os outros levantavam pesos com facilidade, ele mal conseguia concluir uma série. Os veteranos riam, as gargalhadas cada vez que ele tropeçava no campo de treinamento. Era chamado de o fracote, peso morto e até turista de farda. Mesmo assim, Ricardo nunca desistia, mesmo quando o suor escorria e os músculos queimavam. Ele chegava mais cedo do que todos para treinar sozinho. Praticava tiros com mãos trêmulas, até que seus dedos aprendiam a estabilidade. Corria até não aguentar mais, mesmo quando era o último a chegar. Guardava silêncio, mas sua mente gritava com uma promessa. Provaria que merecia estar ali. Os oficiais apenas observavam, esperando para ver se ele quebraria. Ricardo parecia fraco por fora, mas sua resiliência crescia por dentro. Cada queda se transformava em combustível para continuar. Enquanto os veteranos apostavam cervejas em quem seria o primeiro a desistir, Ricardo permanecia firme. Ele era subestimado, mas absorvia cada crítica como motivação. Aos poucos, o fracote começava a criar disciplina. O que ninguém percebia era a chama de determinação que crescia nele. Ele não buscava impressionar ninguém além de si mesmo, e esse detalhe seria o que mudaria sua história para sempre. Os veteranos o provocavam diariamente, usando-o como alvo de piadas. Diziam que um civil aleatório faria mais do que ele. Chamavam-no para demonstrações só para vê-lo errar na frente da tropa. Mas Ricardo nunca retrucava, nunca xingava, apenas aceitava em silêncio. Por dentro, cada palavra o fortalecia. Ele entendia que um soldado não se mede apenas por músculos. Coragem, paciência e disciplina eram armas invisíveis que só ele parecia carregar. Os sargentos notaram sua persistência, mesmo sem resultados visíveis imediatos. Nas noites frias, Ricardo ficava sozinho na pista de corrida. Enquanto os outros dormiam, ele treinava tiro sob a lua. Os dedos doíam, mas a mira melhorava dia após dia. Na resistência, ele era sempre o último, mas nunca desistia. Sua teimosia chamava a atenção até dos mais cínicos. Um veterano chegou a dizer: "Esse moleque não quebra fácil." Ninguém imaginava que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Um exercício especial estava marcado para a semana seguinte, e seria ali que Ricardo teria sua primeira chance real. Fracote da base estava prestes a encarar sua primeira prova de fogo. A base se preparava para o treino de sobrevivência mais temido. Chamavam-no de Inferno Verde, um teste que já havia reprovado soldados fortes. 3 dias na selva, com pouca comida e sob pressão extrema. Para muitos, era um pesadelo. Para Ricardo, era a oportunidade de provar seu valor. Os veteranos já apostavam em quanto tempo ele pediria para sair. Alguns diziam que não duraria nem 24 horas. Ricardo apenas respirava fundo e se mantinha em silêncio. No fundo, ele carregava uma determinação inabalável. A selva parecia engoli-los no primeiro dia. Insetos, o calor e a umidade sufocava até os mais preparados. Veteranos começaram a reclamar logo nas primeiras horas. Ricardo seguia firme, mesmo com fome e pés machucados. Enquanto os fortes desaceleravam, ele continuava. Na segunda noite, veteranos experientes começaram a cair de exaustão. Mas o fracote ainda estava de pé. Sua resistência não vinha dos músculos, mas da mente. Ele surpreendia cada vez mais, mesmo em silêncio.
O teste estava apenas começando, mas ele já mostrava que não seria o primeiro a desistir. A cada hora na selva, o grupo perdia mais soldados. Um veterano torceu o tornozelo e foi retirado imediatamente. Outro pediu para sair devido ao calor insuportável. Mas Ricardo avançava, mesmo com o corpo exausto. Sua disciplina começava a se destacar no meio do caos. Ele ajudava outros, mesmo sendo o mais fraco fisicamente. Carregava cantis extras, repartia comida e mostrava solidariedade. Os veteranos olhavam com surpresa, sem entender. Como o fracote ainda estava de pé quando tantos estavam caindo. Na terceira noite, o exercício chegou ao limite. Chuva intensa transformou a selva em um pântano enlameado. A moral da tropa despencou rapidamente, mas Ricardo mantinha a postura passo após passo. Ele não era o mais rápido, nem o mais forte, mas tinha algo que ninguém podia tirar: perseverança. No final do exercício, apenas 5 soldados resistiram, e entre eles, o improvável Ricardo. O fracote tinha superado a maioria dos veteranos. O retorno à base foi silencioso. Os veteranos que zombavam de Ricardo não riam mais. Alguns sequer acreditavam no que tinham presenciado. O soldado franzino tinha resistido, melhor do que guerreiros consagrados. Os oficiais começaram a vê-lo de forma diferente. Ele não era mais apenas o fracote da base. Ricardo havia conquistado respeito através da ação. Mesmo assim, os veteranos não aceitavam fácil. Muitos diziam que ele só teve sorte. Outros afirmavam que aquilo não se repetiria. Mas, no fundo, todos estavam incomodados. Um soldado que deveria ser o elo fraco tinha virado exemplo. Ricardo, porém, não. Comemorava. Para ele, aquilo era só o começo. Sabia que o desafio maior ainda viria. Continuou treinando sozinho, sem vanglória. Ele queria estar pronto para qualquer missão. E essa dedicação silenciosa logo mudaria sua vida. Na semana seguinte, a base recebeu ordens para um novo exercício. Dessa vez, seria uma simulação de combate urbano. Um teste que avaliava estratégia, liderança e controle sob pressão. Era a chance perfeita para os veteranos provarem superioridade. Ricardo foi colocado no time oposto ao dos mais experientes. A maioria acreditava que seria um massacre. Os veteranos riram, dizendo que seria fácil. Mas Ricardo tinha estudado táticas militares nas horas vagas. Sabia que não poderia vencer pela força. Decidiu usar inteligência e paciência. Enquanto os veteranos atacavam com agressividade, ele recuava com calma. Criava emboscadas simples, mas eficazes. Usava cada esquina como ponto estratégico. Seu time, antes desanimado, começou a confiar nele. De fracote, Ricardo se tornava líder improvisado. Os veteranos, surpresos, eram pegos desprevenidos. No final, o impossível aconteceu. O time de Ricardo venceu. A base inteira ficou em choque com a reviravolta. A vitória inesperada mexeu com a hierarquia da base. Veteranos ficaram furiosos com a humilhação. Nunca imaginariam ser derrotados por um recruta franzino. Alguns começaram a ver Ricardo como ameaça, mas para outros, ele se tornava inspiração. Sargentos comentavam sobre sua disciplina e inteligência. Ele tinha se destacado sem precisar de músculos. Era o tipo de soldado que o exército realmente precisava. Os veteranos tentaram desafiar Ricardo em provas físicas, levantamento de peso, corridas, flexões. E sim, ele perdia em todas, mas não desistia, mesmo quando era o último. Isso criava desconforto nos que sempre zombavam. Aos poucos, a base começava a respeitar o improvável. Ricardo estava deixando de ser motivo de piada, estava se tornando símbolo de persistência. E isso ninguém mais podia negar. O fracote já não parecia tão fraco assim.
Uma missão surpresa foi anunciada. Seria uma simulação de resgate sob fogo inimigo. Testaria resistência, estratégia e coragem em conjunto. Ricardo foi designado para proteger a retaguarda, função considerada de pouca importância. Mas ele encarou com seriedade absoluta. Durante o exercício, veteranos avançaram com pressa, deixaram brechas nas linhas de defesa. Foi Ricardo quem percebeu a movimentação inimiga. Ele deu o alerta, salvando o pelotão de ser cercado. Sua atenção mudou o rumo do exercício. Oficiais perceberam sua capacidade de observar o todo. Mesmo no papel mais humilde, ele se destacava. A cada treino, sua importância crescia. Veteranos começavam a engolir o orgulho. O fracote mostrava que sabia jogar em equipe. Era mais do que disciplina, era visão. E isso valia mais do que músculos. O nome de Ricardo circulava cada vez mais. Soldados novos começaram a procurá-lo para conselhos. Veteranos ainda resistiram em admitir seu valor. Mas já não podiam negar os resultados. A base inteira falava sobre sua evolução. De piada, ele se transformara em exemplo. Um oficial superior pediu que ele fizesse um discurso. Ricardo recusou, preferindo continuar em silêncio. Ele acreditava que exemplos falavam mais que palavras. Enquanto isso, rumores de uma missão real surgiam. Uma operação perigosa estava prestes a acontecer. E pela primeira vez, Ricardo seria incluído. Veteranos riram, dizendo que ele atrapalharia. Mas oficiais sabiam que ele tinha algo especial. Coragem, disciplina e foco sob pressão. O fracote teria sua chance de provar no campo real. E ninguém imaginava o que viria a seguir. O destino estava prestes a colocá-lo à prova definitiva. A ordem chegou numa manhã chuvosa. A tropa seria enviada para uma missão de reconhecimento em área hostil. O terreno montanhoso exigia preparo e resistência. Veteranos estavam confiantes em dominar a operação. Mas Ricardo mantinha a calma, focado. Sabia que aquele seria o divisor de águas. No helicóptero, ouviu risadas e provocações. Vai desmaiar antes de pisar no chão, diziam. Ele não respondeu, apenas ajustou sua arma. A selva abaixo parecia ameaçadora e infinita. Cada soldado sabia que não havia espaço para erros. O clima era pesado, a tensão sufocante. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. A missão seria dura, mas ele estava pronto. Os veteranos ainda não entendiam sua força. Não sabiam que naquela operação a verdade apareceria. O fracote estava prestes a mostrar sua verdadeira face e calar todos de uma vez por todas. O helicóptero pousou em meio à névoa espessa e a tropa desembarcou em silêncio absoluto. O terreno era hostil, escorregadio e traiçoeiro. Mas Ricardo mantinha o olhar firme. Enquanto os veteranos avançavam confiantes, ele observava cada detalhe ao redor, atento a sinais que os outros ignoravam. Poucos minutos após a caminhada, ele percebeu pegadas frescas no barro. Alertou o grupo, mas as risadas vieram de imediato. "Você está vendo coisa, fracote?" O sargento, no Middenzinturou, entanto, decidiu verificar e não demorou para confirmar. Havia movimentação inimiga por perto. Pela primeira vez, as palavras de Ricardo salvaram o grupo de uma emboscada iminente. A tensão aumentou. A tropa ajustou a formação, agora mais cautelosa, mas ainda assim confiante demais. Durante a travessia de um vale estreito, tiros ecoaram. De repente, uma chuva de projéteis desceu sobre eles e o pânico tomou conta. Muitos veteranos, acostumados com treinos controlados, perderam a calma no calor do combate. Ricardo, mesmo com o coração acelerado, manteve a postura. Ele puxou,
2 recrutas para cobertura e indicou rotas de fuga improvisadas. Sua frieza surpreendeu até os sargentos. Quando a tropa ficou encurralada, Ricardo identificou um ponto alto que poderia virar o jogo. Sem esperar ordens, escalou as pedras em silêncio, rastejando até a posição. De lá, conseguiu enxergar o foco inimigo e abrir fogo com precisão, obrigando os atiradores a recuar. O avanço da tropa só foi possível graças a essa iniciativa inesperada. Pela primeira vez, os veteranos não podiam negar. O fracote tinha visão de batalha. A missão seguiu tensa, com cada passo carregado de perigo. À noite, enquanto todos descansavam exaustos, Ricardo se ofereceu para vigiar. Seus olhos atentos notaram movimentações estranhas na mata. Quando a ameaça se aproximou, ele foi o primeiro a reagir, evitando que o acampamento fosse atacado de surpresa. O sargento, impressionado, apenas observava em silêncio, já começando a enxergar naquele soldado franzino um guerreiro nato. No terceiro dia de missão, a tropa precisava atravessar uma ponte improvisada sobre um rio caudaloso. Durante a travessia, disparos surgiram novamente. A ponte começou a ceder e um veterano escorregou, ficando pendurado sobre as águas violentas. Todos hesitaram por segundos preciosos, mas Ricardo não. Amarrou uma corda ao próprio corpo e saltou em direção ao companheiro. Com esforço quase sobre-humano, conseguiu puxá-lo de volta, evitando uma morte certa. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer aplauso. Quando a missão finalmente terminou, os oficiais fizeram questão de destacar o desempenho da tropa. Mas o nome mais comentado foi o de Ricardo. Não era mais visto como peso morto. Havia provado coragem, inteligência e lealdade sob fogo real. Os veteranos que antes riam já não tinham argumentos. O fracote havia se tornado herói, silencioso. No retorno à base, ninguém zombava. Os olhares eram de respeito, mesmo que orgulhos feridos tentassem esconder. Ricardo caminhava de cabeça erguida, sem precisar vangloriar-se. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando. Os sargentos decidiram submetê-lo a treinos avançados, acreditando que poderia se tornar um líder no futuro. Mesmo sem músculos de aço, sua mente afiada e seu coração inabalável o colocavam acima da maioria. A base, que antes o via como piada, agora o observava com admiração. Mas o destino ainda reservava mais para ele. Rumores circulavam sobre uma operação de alto risco, algo que exigiria os melhores soldados. Ninguém acreditava que Ricardo seria chamado até que o anúncio chegou. O fracote da base havia sido escalado para uma das missões mais perigosas de sua corporação. E dessa vez, não haveria espaço para testes ou simulações. Seria vida ou morte. A missão começou ainda antes do amanhecer, com o helicóptero cortando o céu pesado de nuvens. O briefing era claro: resgatar reféns em território hostil, algo que exigia perfeição absoluta. Ricardo, agora visto com respeito, ajustava o equipamento sem tremores nas mãos. Os veteranos, ainda orgulhosos, lançavam olhares duvidosos, mas silenciosos. O silêncio no interior da aeronave era quase sufocante. O capitão repetia: "Um erro e ninguém volta." Ricardo fechou os olhos, respirou fundo e mentalizou cada passo do que faria. Quando tocaram o solo, o som metálico das botas ecoou pelo vilarejo abandonado. O vento levantava poeira e cada esquina parecia esconder uma emboscada. O mapa marcava a casa onde os reféns estavam, mas havia algo errado. Ricardo notou sinais de movimentação recente em prédios vizinhos, algo que os outros ignoraram. Ele insistiu que era uma armadilha. O capitão, desta vez, confiou em sua palavra. Mudaram a rota por conta do fracote.
Poucos metros depois, tiros explodiram de dentro da casa marcada. Era uma armadilha mortal, exatamente como ele havia previsto. Caso tivessem entrado, a tropa seria dizimada. Os veteranos se olharam em choque, sabendo que a vida deles havia sido salva por aquele que antes ridicularizavam. Ricardo, sem comemorar, apenas sinalizou para avançar pela rota alternativa. Sua frieza impressionava até os oficiais. Ao se aproximarem do local real dos reféns, a resistência inimiga aumentou. Rajadas de metralhadora cortavam o ar. Granadas explodiam perto e o caos dominava o cenário. Os veteranos treinados dispararam, sem cessar, mas estavam presos em posição desvantajosa. Ricardo enxergou uma rota pelo esgoto, algo apertado, arriscado e nojento. Sem pensar duas vezes, entrou rastejando no túnel estreito. Sozinho, infiltrou-se por trás da linha inimiga. Ele emergiu em silêncio, derrubando 2 guardas com tiros precisos. Abriu caminho para a tropa avançar pela retaguarda. A virada de batalha foi instantânea. Enquanto os veteranos seguravam a linha de frente, Ricardo desestabilizava os inimigos pelas costas. O campo de batalha, antes caótico, agora se inclinava para o lado da tropa. Ao chegar ao cativeiro, viram os reféns amarrados, cercados por explosivos improvisados. Qualquer erro poderia custar vidas inocentes. Os veteranos hesitaram, mas Ricardo manteve a calma. Usando o conhecimento adquirido em treinamentos extras que ele mesmo buscou, desarmou os dispositivos. Minuto após minuto, suor escorria pelo rosto, mas sua mão não tremia. Quando cortou o último fio, um silêncio mortal tomou conta. E então, a explosão nunca aconteceu. Ele havia salvado a todos. O resgate foi concluído, mas a retirada seria outro inferno. Inimigos surgiam de todos os lados, determinados a impedir a fuga. O tiroteio era intenso e o helicóptero de evacuação aguardava apenas por alguns minutos. Se não chegassem a tempo, seriam deixados para trás. Ricardo assumiu a ponta, abrindo caminho com precisão e estratégia. Gritava instruções que até os veteranos seguiam sem questionar. Um disparo atingiu o ombro de Ricardo, mas ele não parou. Mesmo ferido, continuou avançando, arrastando um dos reféns nos braços. Cada passo era doloroso, mas ele não recuava. Os veteranos o observavam, incrédulos com tamanha resistência. Era o fracote que agora inspirava até os mais fortes. Helicóptero já levantava voo quando a tropa alcançou o ponto de extração. Ricardo foi o último a subir, empurrando os reféns antes de si mesmo. As balas cortavam o ar, mas ele se jogou para dentro no último segundo. O helicóptero partiu em meio ao fogo cruzado, levando todos em segurança. Dentro da aeronave, silêncio absoluto reinava. Até que um dos veteranos, antes o mais arrogante, disse: "Sem ele, estaríamos mortos." Na chegada à base, o comandante reuniu todos. Ricardo foi chamado à frente e, diante da tropa inteira, recebeu a condecoração por bravura. Os veteranos que antes riam agora batiam continência em respeito. O fracote da base havia calado todos os que duvidaram. Ele não buscava glória, mas sim o dever cumprido. Seu olhar era de gratidão, não de arrogância. Mas todos sabiam, aquele dia marcava o nascimento de uma lenda dentro da corporação. Se você gostou dessa história, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim, você acompanha as próximas batalhas e histórias épicas de superação.